queridos e queridas do oitavo ano, sejam bem-vindos de volta dessas férias, né? Sejam bem-vindos à aula de artes. Nossa última aula foi no finzinho de março, né? E aí a gente retorna hoje com o mesmo assunto, porém avançando um pouco no conteúdo, progredindo no conteúdo. Para quem não lembra, a gente estava falando sobre a arte no cotidiano, certo? A gente vai falar sobre algo específico desse cotidiano, mas antes gostaria de apresentar duas pessoas que eu admiro muito. São dois fotógrafos incríveis aqui de Fortaleza, que o primeiro é o Gustavo Costa. O Gustavo costuma fotografar o cotidiano do bairro Sabiaguaba, aqui em Fortaleza, e tem fotos maravilhosas. Eu trouxe apenas duas para vocês olharem, mas essa foto, mais especificamente, é de um baile reggae, um luau que acontecia, né, pré-pandemia, na Sabiaguaba. E aqui uma foto do cotidiano de pesca, porque é um bairro que fica ali no litoral, não é? Acredito que vocês conheçam. O Gustavo tem bastantes fotos ali desse cotidiano de praia, né? Do mercado de trabalho ali da praia. E enfim, vale a pena conhecê-lo, conhecer o trabalho dele. Eu vou deixar aí embaixo, né, o arroba do Instagram dele para quem quiser dar uma olhada. E o outro artista muito incrível é o Léo Silva, que é o arroba desconectaléo aí no Instagram. Gente, o Léo retrata o cotidiano do Janguruçu de uma forma muito incrível na fotografia, né? O Léo fez uma participação num livreto chamado Sarau, do Thales Ávila, e as fotografias do livro são do Léo. É muito interessante porque o Léo retrata o cotidiano do Janguruçu, mais especificamente do Santa Filomena, e vale a pena dar uma conferida. Se você tiver Instagram, quiser dar uma olhada lá no trabalho do Léo, que é super interessante também. Bom, e aí quando eu falava de cotidiano, da arte do cotidiano, de algo específico do cotidiano, né, dizia respeito ao cotidiano de trabalho, certo? Mais especificamente a gente vai aí para meados do século XX, né, mais ou menos da década de 20 e 30, os dois artistas que eu vou apresentá-los são dessa época, né? As suas obras são concentradas mais ou menos nessa época. E aí os dois, né? Ambos retratam o cotidiano de trabalho. Bom, o primeiro é esse carinha aí, o Charlie Chaplin, que é super conhecido, né? Mais conhecido. Aí vocês estão vendo uma cena do filme chamado Tempos Modernos, que é o filme mais popular, diria, do Charlie Chaplin, e retrata o cotidiano fabril, né? Ali pós a Revolução Industrial, né? No capitalismo industrial. E aí vale a pena vocês darem uma conferida nesse filme. Esse filme tem uma característica super interessante, né? O Charlie Chaplin é um ator e produtor, né, britânico. Então ele também, além de atuar, produz os filmes. Esse filme especificamente é do ano de 1936, certo? E ele está inserido em um estilo de época cinematográfico muito interessante, que é o cinema mudo, que eu vou falar daqui a pouco. Mas antes, foquei na cara do Charlie Chaplin. Você já viu? Conhece? Ele é um ator muito conhecido, né? E aí, conhecido principalmente pelo cinema mudo, né?
E o cinema mudo, como o nome já diz, não tem falas. E como é que funcionava? As cenas, elas aconteciam, né? E a trilha sonora, gente, era o mais importante do filme. Era a trilha sonora que ia dar os efeitos, né? Que eram requeridos na cena. Por exemplo, a música guiava a cena a ser um ambiente cômico ou trágico, ou enfim, a trilha sonora era o fundamental, já que não se havia falas ou recursos de áudio para a gravação do filme como a gente tem hoje, né? Já a trilha sonora ela é mais complementar do que fundamental. No cinema mudo não. A trilha sonora ela é fundamental e é o que guia a narrativa. Além da imagem, claro. E a gente tem um conceito, né, que o livro didático de vocês traz, a pantomima, que seria uma espécie de mímica, mas não é exatamente uma mímica, tá certo? Ela é um estilo, ela é um estilo teatral que consiste no uso do corpo para a expressão das cenas, certo? Então é como se fosse uma espécie de mímica, só que a mímica ela expressa movimentos, né? A pantomima é um estilo teatral mesmo. Bom, a gente também tem o segundo artista. Esse artista já é um artista brasileiro. Eu deixei para vocês um link com um documentário para quem quiser assistir sobre ele, conhecer melhor a obra dele, a biografia, né? Mas bom, o Cândido Portinari. Talvez você já tenha ouvido falar dele, ou não, né? O Cândido Portinari era um imigrante, filho de imigrantes, na verdade, italianos. Esse filho de imigrantes italianos foi morar em São Paulo, né, no interior de São Paulo, e eles imigraram para o Brasil justamente para trabalhar nos cafezais. Essa obra ela é de 1929, certo? Se chama Café. E a maioria das obras do Cândido Portinari retratam justamente o cotidiano dos cafezais, certo? Vale ressaltar que nessa época a gente tinha a República Oligárquica, certo? E a gente tinha também a política do café com leite, que talvez vocês já devem conhecer aí da aula de história, certo? A gente tinha São Paulo, o estado de São Paulo como o maior produtor de café, e Minas como o maior produtor de leite, e a gente tinha esse combinadinho aí da política do café com leite, São Paulo e Minas, que se revezavam no poder, né? E aí São Paulo tinha essa característica de ser um grande produtor de café. E aí o Cândido Portinari estava inserido nessa época, nesse lugar, e aí retratava nas pinturas dele justamente esse cotidiano dos cafés, certo? E aí ele fala sobre o trabalho, né, em alguns de seus quadros, e de como o trabalho era exaustivo, né, naquela época. Tinha os imigrantes, mas também tinham pessoas que migravam, né, do Nordeste para o Sudeste, né, para trabalhar nessas plantações. E aí ele retratava, né, essas pessoas, geralmente imigrantes ou pessoas negras, nordestinas, e ele denunciava de alguma forma como o trabalho era cansativo, alienante, né, nessas produtoras de café, nessas produções de café, nessas plantações, essas fazendas, enfim. Assim como o Chaplin, né? O Chaplin, ele denuncia sem spoiler no filme um pouco sobre o trabalho alienante, né? Ele acaba fazendo apenas um trabalho e aí esse trabalho é repetitivo, assim como linha de produção fordista, né? Vocês já devem ter ouvido falar daquela época da Revolução Industrial, enfim.
ele critica também essa questão do trabalho exaustivo. Aqui tem um poeminha, o Cândido Portinari, além de pintor, era também escritor, né, e outras diversas habilidades. Mas um poeminha, né, na verdade um recorte do poema, que eu vou ler para vocês agora. Num pé de café nasci, o trenzinho passava por entre a plantação. Deu a hora exata. Nesse tempo, os velhos imigrantes impressionavam os recém-chegados. E aí ele retrata justamente isso que eu falei para vocês, né? Sobre ele ter nascido, ser filho de imigrantes, né? E ter nascido nesse cotidiano plantio de produção de café e a chegada das pessoas que migravam ou emigravam para aqueles lugares, né? Então, por hoje é isso. Espero que vocês assistam o documentário, o filme, que gostem, conheçam mais sobre o cinema mudo, conheçam mais sobre o Chaplin e até mais.